O som de um garfo de prata batendo em um copo de cristal não deveria soar como um martelo, mas naquela noite soou. Era um estalo agudo, estridente, que cortava o murmúrio baixo da churrascaria. Eu estava sentada na ponta da mesa, segurando um copo d'água, porque sabia bem melhor do que pedir o vinho que Vitor, meu pai, estava servindo. A toalha era de linho branco, em contraste com minhas mãos. Mantinha-as sob a mesa, entrelaçadas no colo. Os nós dos meus dedos ainda estavam manchados com verniz de nogueira, e havia um pequeno corte cicatrizando no meu polegar, resultado de um deslize com o formão naquela manhã. Aquelas mãos, naquele ambiente de terno sob medida e unhas impecáveis, pareciam pertencer a outra espécie. Atenção, todos, disse Vitor, a voz retumbando com aquele tom alegre e autoritário que lhe reservava para plateias. Levantou-se, girando sua taça de cabernet. Hoje não é apenas sobre Colton e a encantadora paz de ficarem noivos. É sobre legado. Colton, meu irmão mais velho, recostou-se na cadeira, sorrindo. Parecia caro. Sempre parecia. O terno era italiano, os dentes eram facetas, e o relógio custava mais do que meu caminhão de trabalho. Ao lado dele, Paige sorria radiante, a mão apoiada no antebraço dele, totalmente alheia ao fato de que o homem com quem estava se casando era, essencialmente, uma casca vazia coberta de ouro. Para ajudar o casal a começar a vida no caminho certo, Vitor continuou, finalmente dirigindo o olhar para mim. Era frio, expectante. Sloan concordou gentilmente em transferir a escritura da mansão vitoriana para eles. Um presente de casamento, de irmã para irmão. O ar me faltou por um segundo. Achei que tinha ouvido errado. Olhei para minha mãe, Dedra. Ela estava ocupada cortando seu filé mignon, evitando meu olhar. Um sorriso ensaiado e rígido estampado no rosto. O quê? Sussurrei. É perfeito, de verdade, disse Colton, com a voz suave, ignorando completamente meu choque. Obrigado, irmã. Estávamos comentando sobre isso no caminho. A localização é ótima, mas a casa em si está meio empoeirada. Provavelmente vamos derrubar aquele jardim antigo nos fundos para fazer uma piscina. Paige adora nadar. A sala parecia inclinar-se. Eles não estavam pedindo. Estavam informando. Eu não concordei com isso, disse. Minha voz era baixa, mas naquele silêncio repentino da mesa, soou. O sorriso de Vitor não vacilou, mas os olhos endureceram. Não seja dramática, Sloan. É um bem da família. Colton precisa de uma residência principal para garantir o financiamento da nova empreitada. Você pode voltar para a casa de hóspedes da nossa propriedade. Espaço suficiente para uma mulher solteira. Eu comprei aquela casa, disse, a voz tremendo levemente, não de medo, mas de um calor súbito subindo pelo peito. Com o meu próprio dinheiro. Passei 5 anos restaurando aquela casa. Não é um bem da família. É minha. Dedra me deu uma cotovelada debaixo da mesa. Um salto certeiro na canela. Sloan sussurrou, inclinando-se para perto, o perfume caro arrancando e doce. Pare de fazer cena. Estamos celebrando. Não estrague isso para seu irmão. Eu não estou estragando nada, respondi, levantando-me. Minha cadeira arranhou alto no chão. Só não vou dar minha casa para ele. Sente-se, comandou Vitor. Não era um pedido. Não, disse eu. Colton riu, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança birrenta. Ah, Sloan, você sabe que só está se apegando à casa. É grande demais para você, mesmo. Para que 4 quartos? Para suas ferramentas? Sim, respondi. Na verdade, sim. Deixei o guardanapo cair sobre a mesa, cobrindo a mancha de água que havia derramado. Parabéns pelo noivado, Paige. Corra enquanto pode. Virei-me e saí. Atrás de mim, ouvi a voz de Vitor alta o suficiente para eu ouvir, tentando suavizar a rachadura que eu acabará de colocar na imagem perfeita deles. Ela só está emocional. Ela vai se acalmar. Sempre acontece. O manobrista me olhou com pena enquanto puxava meu caminhão para a calçada. Era um Ford 2015, amassado do lado esquerdo, a caçamba cheia de lonas e uma escada.
Ele rugiu para a vida com um barulho que me envergonhava quando eu era mais nova, mas que agora soava como confiabilidade. Era a única coisa honesta naquele estacionamento, cercado por Mercedes e Teslas. Joguei-me na cabine, batendo a porta para afastar o mundo. Minhas mãos tremiam. Segurei firme o volante, olhando para os nós dos meus dedos, brancos contra o couro gasto. Sempre acontece. Essa era a frase que ficava. Esse era o roteiro que eles vinham lendo a minha vida inteira. Dirigi para fora da cidade, rumo ao bairro antigo, onde as luzes eram mais fracas e as árvores cresciam mais densas. Com os quilômetros aumentando a distância entre mim e a churrascaria, as memórias começaram a se infiltrar. Não era só de hoje à noite. Era um padrão. A arquitetura da minha família se sustentava nos desejos de Colton e nos meus sacrifícios. Lembrei-me de quando tinha 16 anos. Colton tinha 19, voltando da faculdade para o verão. Ele fez uma festa enquanto Victor e Dedra estavam em Cabo. Saiu do controle. Alguém deu um soco na parede da sala, deixando um buraco irregular bem ao lado da lareira. Colton entrou em pânico. Ele estava chorando, realmente chorando, aterrorizado de que o pai cortasse sua mesada. Conserta, Sloan. Por favor. Você é boa com essas coisas de arte, por favor. E eu consertei. Passei 2 dias aprendendo a reparar drywall com vídeos do YouTube. Lixei, apliquei primer, pintei a textura para combinar perfeitamente com a parede. Quando nossos pais voltaram, nunca perceberam. Colton se safou. Eu ganhei uma obrigada que consistiu em deixar eu dirigir o carro dele até o posto de gasolina para abastecê-lo. Essa foi a lição. Meu valor estava em limpar a bagunça. Meu celular vibrou no porta-copos. Uma mensagem de Dedra. Não olhei, mas sabia o que diria. Culpa, vergonha, dever. Pensei em Nana Rose. Ela era a única que não me via como uma ferramenta. Morreu quando eu tinha 22 anos. Deixou um fundo fiduciário significativo, ou pelo menos achávamos que sim. Mas, quando o testamento foi lido, Victor explicou, com olhos solenes e cheios de arrependimento, que o mercado havia sido cruel, que investimentos ruins haviam destruído tudo anos atrás. Não restava nada além de seus antigos diários e uma caixa de joias que Dedra imediatamente reivindicou. É para o melhor, disse Victor. Então o dinheiro corrói o caráter, Sloan. Você vai aprender a trabalhar duro como nós. Como eles. Victor não trabalhava um dia de verdade há 20 anos. Movia dinheiro, sentava-se em conselhos e jogava golfe. Então, eu trabalhei. Peguei a dor e a raiva e transformei em madeira. Encontrei a casa vitoriana 5 anos atrás. Era uma carcaça. Depois, condenada. O telhado estava desabando, a varanda apodrecida, e as crianças do bairro a chamavam de casa mal-assombrada. Comprei-a por $150 mil, cada centavo que economizei trabalhando em 3 empregos. Meus pais riram quando mostrei o anúncio. Um poço sem fundo de dinheiro. Victor zombou. Você está jogando sua vida fora com lixo. Eles não viam o que eu via. Eles viam podridão. Eu via ossos. Ossos bons. Virei na minha rua. Os postes de luz piscavam aqui, projetando sombras longas. E lá estava ela, minha casa. Não era mais uma carcaça. Estava respirando. Entrei na garagem de cascalho, o barulho familiar dos pneus me ancorando. A luz da varanda estava acesa, um brilho amarelo quente contra a fachada azul profundo que eu tinha pintado à mão, pendurada em uma escada sob o calor de julho. Desliguei o motor e fiquei alguns instantes em silêncio. Eles queriam isso. Queriam a única coisa que eu construí sem a ajuda deles. A única coisa que provava que eu era mais do que apenas a equipe de limpeza da família. E a parte mais aterrorizante, eles realmente acreditavam que poderiam simplesmente tomar. Destranquei a porta da frente. Carvalho original, com 6 camadas de tinta removidas e revernizado em um tom profundo de mogno. Entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Um aroma específico, mistura de pó de cedro, óleo de limão e gesso antigo. Para qualquer outra pessoa poderia cheirar a um canteiro de obras, mas para mim, cheirava a segurança. Cheirava a autonomia.
Não acendia as luzes do teto. Naveguei pela memória e pela luz da lua entrando pelas janelas de vidro trabalhado que levei 3 meses para restaurar. Cada vidro havia sido removido, limpo e recolocado. Meus dedos deslizaram sobre o rodapé de madeira no corredor. Caminhei até a escada. Este era meu maior feito. Quando comprei o lugar, o corrimão tinha partes faltando, roídas por cupins e pelo abandono. Consegui carvalho do período correto, tornei os balaústres eu mesma em um torno na garagem e combinei a cor do verniz. Passei a mão pelo corrimão. Suave como seda. Sem lascas. Eu não vou te entregar, sussurrei para a casa vazia. Parecia que ela estava ouvindo. As tábuas do chão rangiam em resposta, um som de assentamento, como um suspiro pesado. Fui para a cozinha, com bancadas de pedra-sabão e piso de pinho de coração recuperado, e servi um copo de vinho barato. Sentei-me no chão, encostada nos armários. Meu celular vibrou repetidamente, rangendo contra o piso de madeira como um inseto irritado. Finalmente, peguei-o. 3 chamadas perdidas de Vitor. 5 mensagens de Dedra. Dedra, 21h45 você nos envergonhou. Paige está chorando. Dedra, 21h50 não seja egoísta, Sloan. Seu irmão está em apuros. Ele precisa da equidade. Não podemos liquidar nossos ativos agora. O mercado está em baixa. Dedra, 22h15 responda seu pai. Fitei a tela. Ele precisa da equidade. Essa era a verdade escondida por trás da culpa imposta. Colton não estava apenas começando uma vida. Ele estava se afogando. Eu reconhecia os sinais. Já o vi andando de um lado para o outro em reuniões de família, atendendo chamadas em voz baixa, suando sem motivo. A nova empreitada de Vitor provavelmente era um buraco que Colton cavara sozinho, provavelmente por apostas ou algum esquema de criptomoedas que não entendia. E porque Vitor e Dedra estavam em líquidos código para viver de salário em grande escala, apenas para manter as aparências, precisavam de uma nova fonte de dinheiro, minha casa, minha participação no esforço. A casa estava avaliada em $850 mil. Eu havia transformado um esqueleto em um marco histórico. E eles olhavam para ela como se fosse um caixa eletrônico. Uma onda de exaustão me invadiu, mais pesada que o cansaço físico de lixar o chão o dia todo. Era o peso esmagador da percepção de que me devorariam para manter Colton aquecido. Levantei-me e fui até a porta dos fundos, olhando para o jardim abandonado que Colton queria pavimentar para colocar uma piscina. Vi as hortênsias selvagens que eu estava cuidando para recuperar. Vi o antigo gazebo que planejo consertar na próxima primavera. Não disse novamente, mais alto desta vez. Mas sabia que um anão os pararia. Vitor não ouvia não. Ele ouvia, negocie mais forte. Eu precisava estar preparada. Fui para meu pequeno escritório em casa, uma despensa convertida, e abri o laptop. Criei uma nova pasta. Nomeei-a Guerra. 2 dias se passaram. Trabalhei na garagem, mantendo o celular no silencioso. O som da lixadeira de cinta era minha terapia. Eu estava restaurando uma penteadeira dos anos 1920 para um cliente, retirando o verniz amarelado para revelar o belo veio da nogueira por baixo. Era quarta-feira à tarde quando a sombra caiu sobre minha bancada. Não ouvi o carro chegar por cima do barulho da lixadeira. Desliguei a máquina, e o silêncio repentino ecoou nos meus ouvidos. Poeira dançava no feixe de sol que entrava pela porta da oficina aberta. Vitor estava ali. Vestia sua roupa de golfe, uma polo em tom pastel e shorts caqui, ridículos cercados por serragem e ferramentas elétricas. Ele olhou ao redor da oficina com um sorriso sarcástico, franzindo o nariz diante do cheiro de solventes. Você não atendeu minhas ligações, disse. Não, oi. Estou trabalhando, pai, respondi, limpando as mãos no avental. O que você quer? Ele avançou mais para dentro da garagem, tomando cuidado para não encostar em nada empoeirado. Precisamos acertar a papelada, Sloan. Os advogados estão redigindo a transferência. Preciso que você assine a escritura de cessão até sexta-feira. Eu ri. Um som seco, sem humor. Eu já disse no jantar. Não vou assinar nada.
É minha casa. Meu nome está na escritura. Meu nome está na hipoteca. Vitor suspirou como se estivesse lidando com uma criança lenta. Caminhou até uma pilha de madeira e se apoiou, cruzando os braços. Vê, é aí que você se confunde, querida. Fomos muito pacientes enquanto você brincava de restauradora. Mas vamos ser realistas. O dinheiro que você usou para comprar este lugar, aquele pagamento inicial de $150.000. Minhas economias, disse eu. Fundos da família, corrigiu ele, a voz caindo uma oitava, tornando-se perigosa. Fundos que, digamos, foram alocados temporariamente só para você pelo fundo fiduciário da família. Meu sangue gelou. Isso é mentira. Trabalhei em 3 empregos. Esperei mesas. Fiz carpintaria freelance. Economizei cada centavo durante 6 anos. Você consegue provar? Vitor inclinou a cabeça. Cada gorjeta em dinheiro, cada trabalho informal. Porque nós temos registros. Temos testemunhas, sua mãe, seu tio, que vão declarar que você concordou que era um empréstimo. Um contrato verbal. E agora a família está cobrando o empréstimo. O olhar dele era tão audacioso que o Gaslighting beirava a imponência. Ele estava reescrevendo a história em tempo real. Você vai me processar? Perguntei, a voz quase um sussurro. Você vai processar sua própria filha para tomar a casa dela? Disse ele, fingindo simpatia. Nós não queremos processar, Sloan. É feio. É público. Mas se você nos obrigar. Sim, processaremos por confiança construtiva. Alegaremos roubo e desvio de fundos familiares. Vamos manter esta propriedade presa em litígio por anos. Você vai à falência só tentando pagar os honorários legais. Ele se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. Colton precisa disso. Não seja vilã aqui. Assine a escritura. Vamos lhe dar $20.000 pelo transtorno. Generoso, pensei. Olhei para o rosto dele. O rosto que eu costumava admirar. Não havia amor ali, apenas cálculo. Minha mão estava no bolso do avental, os dedos envolvendo o celular. Apertei o botão lateral 3 vezes, um atalho que configurei anos atrás para gravações rápidas de voz quando media dimensões. O aparelho vibrou uma vez, sinalizando que estava gravando. Então falei, forçando a voz a se manter firme, tentando soar derrotada. Só para ficar claro, se eu não der a casa para o Colton, você vai mentir para um juiz e dizer que eu roubei o dinheiro para comprá-la? Vitor sorriu. Foi um sorriso de tubarão. Não é mentira se a gente ganhar, Sloan. É só negócio. Você tem até sexta-feira. Ele se virou e saiu da garagem, engolido pela luz do sol. Fiquei ali por um longo tempo, ouvindo a gravação repetidamente. Não é mentira se a gente ganhar. Eu não era vilã. Mas também não era mais a vítima. O escritório de advocacia Arrow, ali está e ficava no 40º andar de uma torre de vidro no centro. A sala de espera cheirava a dinheiro, não o dinheiro velho e empoeirado do clube de campo dos meus pais, mas dinheiro moderno, afiado, agressivo. Sentei numa poltrona de couro que provavelmente custava mais que meu primeiro carro, apertando uma pasta Manila entre as mãos. Eu me sentia pequena. Meu melhor blazer parecia barato. Eu não conseguia parar de cutucar uma pelinha solta no polegar. Senhorita Sloan. Olhei para cima. A mulher à minha frente era intimidadora. Uns 50 anos, cabelo prateado cortado em um bob afiado como navalha, usando um terno que parecia uma armadura. Essa era a senhorita Arrow. Achei o nome dela em um fórum do Reddit sobre disputas de herança. Chamavam-na de a trituradora. Segui-a até o escritório dela. A vista era de tirar o fôlego, a cidade se espalhava abaixo como uma placa de circuito. Sente-se, ela disse. Nada de café. Nada de conversa fiada. Você disse ao telefone que seus pais estão ameaçando abrir um processo de constructive trash. Sim, respondi, deslizando a carta que Vitor havia mandado pela mesa. Chegará naquela manhã, redigida pelo escritório do amigo de golfe dele. E eles querem que eu assine essa quitclaim deed até amanhã. A senhorita Arrow colocou os óculos e leu a carta.
O silêncio era cortado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Prendi a respiração. Eu esperava que ela me dissesse que eu estava perdida, que homens ricos como Victor sempre vencem. Ela virou para a segunda página. E então parou. Um som subiu da garganta dela, uma risada. Não um risinho educado, mas uma gargalhada profunda, genuína. Ela tirou os óculos e enxugou uma lágrima. Desculpe, disse ela, sem parecer nem um pouco arrependida. Isso é adorável. Pesquei. Adorável? Eles querem tomar minha casa. Querida, ela se inclinou para frente, os olhos brilhando com um prazer predatório. Eles estão ameaçando processar com base em um acordo verbal de 5 anos atrás, neste estado, sem uma única transferência bancária deles para você. Ela jogou a carta de volta sobre a mesa como se fosse lixo. Isso não é um processo. É um blefe. E nem é um bom blefe. Foi escrito por um advogado imobiliário que claramente não põe o pé em um tribunal de litígio desde 1990. O alívio que tomou conta de mim foi tão intenso que quase chorei. Então, eu tô segura? A expressão da senhorita Arrow mudou. A risada sumiu. Em seu lugar, surgiu uma intensidade fria, calculista. Segura? Está, sim. Mas eles não vão parar. Bullying assim não termina porque você diz a não. Eles param quando você quebra o nariz deles. Ela me observou de verdade. Notou minhas mãos calejadas, o cansaço no meu rosto, os anos de ser diminuída. Você quer só que eles vão embora, Sloan? Ou quer garantir que nunca mais possam voltar? Pensei no jeito como Victor zombou da minha oficina. Pensei no Colton rindo enquanto quebrava minhas coisas. Pensei na gravação no meu celular. Quero que parem de me assombrar, eu disse. Quero queimar a ponte tão completamente que eles nem consigam ver a fumaça. A senhorita Arrow sorriu. Era aterrorizante. Bom. Então vamos ao trabalho. Preciso ter acesso a tudo, seus extratos bancários. E você tem alguma ideia das finanças reais da sua família? Porque pessoas desesperadas o suficiente para tentar roubar uma casa geralmente deixam um rastro de migalhas. Eu tenho algo melhor, disse, tirando o celular do bolso. Tenho uma gravação. Na semana seguinte, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era filha aterrorizada, escondida em casa, sem atender a porta quando Colton batia furioso. À noite, sentava-me na sala de conferências da senhorita Arrow, analisando a autópsia das mentiras da minha família. A senhorita Arrow era um faro de sangue. Ela não apenas examinou minhas finanças, iniciou uma auditoria forense do fundo fiduciário da família. Victor, ao afirmar que o dinheiro que eu usei era do fundo fiduciário, inadvertidamente abriu a porta para que a senhorita Arrow solicitasse os registros do fundo e verificasse a alegação. Era terça-feira à noite. Estávamos cercadas por caixas de papel. A senhorita Arrow clicava em uma planilha no laptop. Sloan, disse ela, com a voz baixa. Venha ver isso. Circulei a mesa. Você disse que sua avó, Nana Rose, deixou um fundo fiduciário, mas ele se perdeu na queda do mercado, certo? Foi o que seu pai disse. Maus investimentos. Ela apontou para a tela com o dedo impecavelmente cuidado. Olhei com atenção. O fundo fiduciário, Nana Rose's Legacy, tinha um saldo de $400 mil na época da morte dela. Aqui está o saque, disse Arrow. Datado 3 dias após seu 18º aniversário. Todo o valor retirado de uma vez só. Mas eu nunca assinei isso, sussurrei. Eu tinha 18 anos. Estava terminando o ensino médio. Nunca vi um cheque. Exato. Harold abriu um documento escaneado. Olha a assinatura. É o seu nome, mas não é sua caligrafia. O S é enrolado, elaborado. O meu S é afiado, impresso. É a caligrafia da Dedra, disse eu, com o estômago revirando. Ela assinou meu nome. Falsificação, afirmou Arrow, com firmeza. E veja para onde foi o dinheiro. Ela rastreou o caminho da transação. Não foi para ações. Não foi para títulos. Foi para uma concessionária de carros de luxo. Depois, para um empreiteiro que reformou a cozinha da casa dos meus pais.
E uma enorme transferência para um cassino em Las Vegas, para quitar uma dívida no nome do Colton. O mundo girou. Eles não apenas perderam o dinheiro, eles roubaram. Roubaram minha herança no momento em que me tornei adulta, usaram para comprar um Porsche para o Colton, reformar a cozinha deles e, durante uma década, me fizeram acreditar que eu era pobre e inútil. E agora que eles estão quebrados de novo, estão atrás da única coisa que construí sozinha. Isso muda tudo, disse Arrow, recostando-se na cadeira. Este não é apenas um caso de defesa. Isso é fraude. Isso é grande roubo. E como não pagaram impostos sobre a doação dessa transferência, é também evasão fiscal. Olhei para a tela. Os números se embaralharam. Senti uma dureza fria no peito. Não estava mais triste. A parte de mim que era menininha buscando a aprovação do pai morreu naquele escritório. O que fazemos? Perguntei. A senhorita Arrow abriu um novo documento. Vamos redigir a opção nuclear. Preparamos um processo contra eles, mas ainda não protocolamos. Deixamos que eles caiam na armadilha. O silêncio da minha parte os deixava loucos. A estratégia da senhorita Arrow era simples, famintos. Sem mensagens, sem ligações, sem abrir a porta. Meu celular virou um campo de batalha. Colton, caixa postal. Sloan, atende. Não seja uma filha do pai, está perdendo a cabeça. Só assine os papéis. Depois podemos acertar um plano de pagamento para você. Tia linda, perfeita Flying Monk, Sloan, sua mãe está doente de preocupação. Como você pode fazer isso com a família? Depois de tudo que fizeram por você. Arquivei todos. Cada mensagem ia direto para a pasta de evidências. O assédio piorou. Na noite de quinta-feira, acordei com o som de algo quebrando no quintal da frente. Espiei pela persiana. Era o Colton. Ele estava bêbado. Tinha dirigido o BMW dele para cima do meu gramado, esmagando as hortênsias que eu mesma havia plantado. Cambaleava, chutando os degraus da varanda. É meu. Ele berrava para casa. Era para ser meu. Eu sou o filho mais velho. Ele parecia patético. Não era mais o queridinho dourado da família. Era um cupim, uma praga que devora tudo ao redor porque não consegue criar nada sozinho. Não chamei a polícia. Fiquei ali, no escuro, gravando tudo pela janela. E percebi que eu não tinha mais medo dele. Eu costumava ter. Eu costumava achar que ele era poderoso. Mas ele era só um homem incapaz de ficar em pé sem alguém segurando. Eventualmente, ele desabou no meu balanço da varanda e apagou ali. Voltei para a cama e dormi melhor do que tinha dormido em anos. Na manhã de sexta, o prazo final que Victor havia imposto, meu celular tocou. Era a senhorita Arrow. Eles fizeram contato, disse ela. O advogado do Victor ligou para o meu. Estão alegando que você está sendo hostil e não cooperativa. Querem uma reunião final de acerto antes de entrarem com o processo na segunda. O que fazemos? Perguntei, tomando meu café. Querem se reunir hoje à noite, na casa deles. Um jantar em família. Acham que, se você estiver na sala, em menor número, vão conseguir te intimidar a assinar. Eu não vou voltar lá, respondi, a mão apertando a caneca automaticamente. Você vai ter que ir, disse Arrow. Mas não sozinha. Eu vou com você. E vou levar o arquivo. Por que encontrá-los? Por que não protocolar a contração agora? A voz dela ficou afiada. Porque se protocolarmos, leva meses. Se entrarmos lá e mostrarmos a jugular que estamos prestes a cortar, eles se rendem hoje. Terminamos isso hoje, Sloan. Rendição total. Olhei ao redor da minha cozinha. A luz do sol iluminava o cantinho do café da manhã que eu mesma construí. Está bem, disse. Vamos acabar com isso. Vesti-me com cuidado. Nada de roupas de trabalho. Coloquei um vestido preto impecável e salto. Passei maquiagem. Eu não estava indo como a carpinteira. Eu estava indo como a executora. A sala de jantar estava exatamente como deixei semanas antes, mas a tensão era densa o suficiente para cortar com uma faca.
Vitor estava sentado à cabeceira. Dedra ao lado, enxugando lágrimas performáticas com um lenço. Colton, com cara de ressaca, agarrado a um Bloody Mary. Paige, pálida, assustada, sem entender nada. Entrei. A senhorita Arrow entrou um passo atrás de mim, carregando uma pasta de couro elegante. Quem é essa? Vitor rosnou, levantando-se. Eu disse só família. Esta é minha advogada, a senhorita Arrow respondi, sentando-me. Minhas mãos estavam firmes. Não tremi. Vocês ameaçaram tomar medidas legais. Agora vamos tratar disso legalmente. Eu trouxe uma advogada. Sente-se, Vitor disse à senhorita Arrow. A voz dela não era alta, mas tinha o peso de uma bigorna caindo. Vitor sentou. Vamos ser rápidos, rosnou ele, empurrando um documento pela mesa. Este é o Kit Klein Deed. Assine, e nós esquecemos esse episódio vergonhoso. Não abriremos processo pela apropriação indevida dos fundos do trust que você roubou. Paige arfou. A Sloan roubou dinheiro. Olhei para Paige. Eu não roubei. Eu recuperei o que era meu. Chega de mentiras. Dedra gritou, batendo a mão na mesa. Nós te criamos. Demos tudo para você. E você rouba do seu irmão. A senhorita Arrow não respondeu. Ela apenas abriu sua pasta. Tirou uma pequena caixa de som Bluetooth e colocou no centro da mesa. O que é isso? Colton zombou. A senhorita Arrow apertou play. A voz de Vitor preencheu o ambiente clara, arrogante, impossível de negar. Não é mentira se a gente ganhar, Sloan. Vamos alegar roubo e desvio. Você vai à falência só com os honorários. A cor sumiu do rosto de Vitor. Foi instantâneo. Ele passou de vermelho para cinza em 3 segundos. E isso era uma conversa privada, gaguejou. Gravada em um estado de consentimento unilateral, disse Arrow, serena. Admissível no tribunal como prova de extorsão e ação judicial maliciosa. E ela não parou aí. Tirou um maço de documentos. Sobre o suposto roubo de fundos, ela deslizou os extratos bancários na direção de Paige. Paige, você talvez queira ler isso. É a trilha forense do trust de Nana Rose. Paige pegou o papel. Os olhos dela se arregalaram. Falsificação, declarou Arrow, apontando para Dedra. Gran larceny e fraude fiscal. Vocês roubaram $400 mil da Sloan quando ela tinha 18 anos. Gastaram em carros e reformas. Isso não é verdade. Dedra guinchou, mas seus olhos corriam pela sala procurando uma saída. É verdade, eu disse. E temos os formulários do IRS prontos para enviar. Arrow colocou o documento final sobre a mesa. Este é o acordo de quitação. Reconhece a dívida que vocês têm com Sloan. Coloca uma penhora nesta casa, a casa de vocês, para restituir o traste roubado com juros e renuncia permanentemente a qualquer reivindicação sobre a propriedade da Sloan. Você não pode fazer isso, Colton sussurrou. Eu preciso daquela casa. Eu tenho dívidas ruins. Não é meu problema, respondi, fria. Se não assinarem, disse Arrow, checando o relógio, eu protocolo o relatório de fraude no promotor e no IRS amanhã às 9 horas da manhã. Vocês vão para a prisão. Vitor. Dedra. Prisão. Não clube de campo. Prisão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O relógio do corredor marcava o tempo. Tic. Tac. Vitor olhou para o documento. Depois, olhou para mim. E, pela primeira vez, viu que não havia mais nenhum medo. Ele só via o reflexo da própria ruína. Pegou a caneta. A mão tremia tanto que mal conseguia escrever. O som de Vitor assinando sua própria vida embora foi o mais silencioso que eu já tinha ouvido. Assim que a tinta secou, Paige se levantou. Tirou o enorme anel de diamante, que eu agora sabia ter sido comprado provavelmente no crédito, e deixou cair no copo de Colton. Fez um som surdo, um plum-plum. Eu vou para a casa da minha mãe, disse ela, sem olhar para trás. Colton enfiou a cabeça nas mãos e começou a chorar. Não pela perda de Paige,
mas pela perda da sua rede de segurança. Pegamos os papéis e saímos. Não disse adeus. Não havia mais nada a dizer. 6 meses depois. O ar da manhã estava fresco. Sentei-me na varanda dos fundos, a mesma que reconstruí tábua por tábua, tomando café. O jardim finalmente voltava à vida. As hortênsias que Colton havia esmagado floresciam novamente, pequenas e resistentes. Foram 6 meses tranquilos. Victor e Dedra venderam a casa deles. Entre o reembolso do fundo fiduciário, com os juros, e as multas que deviam ao IRS depois que a senhorita Arrow os denunciou anonimamente por outras irregularidades, eles ficaram zerados. Agora viviam em um apartamento de 2 quartos, em uma parte mais barata da cidade. Colton estava trabalhando em uma locadora de carros. Me enviou uma mensagem pedindo um empréstimo. Bloqueei o número. O cheque do fundo fiduciário havia sido compensado na semana anterior. Não comprei carro. Não tirei férias. Reinvesti tudo na casa. Agora estava restaurando o sótão. Passei a mão pelo corrimão de madeira da varanda. Era sólido. Suportava meu peso. Pensei na pergunta que me manteve acordada nas primeiras semanas. Seria eu cruel? Eles eram meus pais. Meu sangue. Eu os vi desmoronar e não levantei um dedo para impedir. Ontem, Dedra enviou uma carta. Não uma mensagem de texto. Ela não podia pagar o plano de dados. Talvez. Era um bilhete escrito à mão, perguntando se eu tinha um quarto vago, porque o apartamento era apertado. Não abri resposta. Joguei a carta na lareira da sala. Vi o papel se enrolar e escurecer, as palavras virando cinzas e subindo pela chaminé. Isso me torna fria? Talvez. Mas, enquanto via a fumaça subir, desaparecer no céu azul, eu não sentia frio. Sentia calor, sentia leveza. Você não pode construir um futuro sobre uma base podre. Às vezes, é preciso deixar tudo desmoronar para que algo verdadeiro possa ser erguido sobre as ruínas. Tomei um gole do café. Tinha gosto de liberdade. Então, aqui está a minha pergunta para você. Preston, Colton está atualmente dormindo no sofá de um amigo. Meus pais provavelmente passarão o resto da vida pagando dívidas. Eles dizem que a família é tudo e que eu deveria ter sacrificado meu trabalho duro para salvá-los. Fui longe demais ou finalmente dei a eles exatamente o que mereciam? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou de ver Dush Serve Code, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Tenho muitas histórias para contar. E acredite, as paredes desta casa ouviram tudo.